A gente vai passar aqui para o Lúcio Gregório, ele é engenheiro civil também. Vou falar só duas coisas que têm mais a ver com o assunto em pauta. Ele tem um extenso currículo, mas ele, para o caso em pauta aqui, para o debate da pauta, ele foi secretário de transporte da Prefeitura de São Paulo entre 90 e 92, onde propôs o projeto Tarifa Zero. E em 91 ele coordenou a elaboração e aprovação da lei que ele foi denominada Lei de Municipalização dos Transportes. Né? Deve ter chocado na época falar em municipalização, né? E que acabou, ele alterou, né? Em vez de concessão de serviço de transporte coletivo, passou em contratação de frotas de prestação de serviços, né? Por 8 a 10 anos. Então ele vai focar um pouquinho, acho que é um pouquinho diferente aí da fala aí do Rodrigo de Souza, ele vai focar em alguns outros aspectos do assunto. Tem a palavra, Lúcio, e obrigado pela presença. Bem, boa noite a todas e todos. Não, pode ser assim. E queria agradecer o convite feito pelo vereador Valdir, agradecer à Câmara dos Vereadores pelo convite também, pela presença dos senhores vereadores, das pessoas que estão aqui para ouvir e para falar. E dizer que realmente o Valdir falou de maneira sintética uma abordagem que eu vou adotar, até porque o engenheiro Rodrigo já fez uma abrangência bastante grande das questões que eu chamo especificamente técnicas, né, e administrativo-econômicas de um sistema de transportes urbano, no caso, e com conhecimento local. Até pelo tipo de abordagem que eu vou adotar, eu não entro exatamente o oposto do que o Rodrigo colocou, que me deixa muito confortável, exatamente porque ele já abordou esses aspectos estritamente locais, o detalhe da linha fulana de tal, o bairro tal, enquanto que a minha fala necessariamente será de um ponto de vista mais abrangente, mais genérico, né, mas que depois pode ser particularizada a cada lugar. A primeira questão que eu vou colocar basicamente, vou focar em 3 aspectos. O primeiro deles é a forma de contratação. O modelo concessão de serviço público, né, especificamente no transporte urbano, é uma modalidade, a meu modo de ver, absoluta e totalmente superada. Ela é típica de que a gente poderia chamar de um capitalismo tardio, em que, por falta de mercados variados de várias coisas, as pessoas que tinham dinheiro buscavam serviços públicos sob a forma de concessão, que era uma forma extremamente interessante e conveniente, né, de fazer aquilo que um sociólogo denominou o modelo de um Estado cartorial, tipo cartório, né? Você arranjava como eram os cartórios antigamente, você arranjava um cartório, você era dono daquilo lá, passava de pai para filho, e era uma maneira encostado no aparelho do Estado. Então, a concessão ainda guarda essa característica, né? Quando, na verdade, a forma da concessão introduz um outro viés, né? O negócio transportes, que acaba sendo um negócio, indiscutivelmente, ele passa a ser olhado pelo empresário contratado, né, como uma atividade econômica na qual ele vai buscar legitimamente, né, a maior lucratividade possível, né? E a tarifa passa a ter um papel extremamente estratégico. Por quê? Todo contrato de concessão tem lá um itemzinho que diz que a tarifa é garantia do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Até porque a concessão de serviço público é uma situação sui generis em que, diferentemente de outras atividades de mercado, quem fixa o preço não é o produtor, em função de condições de mercado. É um terceiro personagem, no caso, o provedor público, que fixa a tarifa. Portanto, poderia ocorrer o absurdo do sujeito ter um terceiro fixando uma tarifa que é absolutamente inconveniente ao seu negócio. Não é à toa que a concessão introduz essa frase estratégica, que a tarifa, embora fixada como preço público pelo detentor de poder, no caso o prefeito, ela não pode ser qualquer uma. Ela tem que necessariamente garantir o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Essa forma, para mim, absolutamente superada no estágio, inclusive, de desenvolvimento da sociedade brasileira. Isso
poderia se justificar lá atrás por outras razões, havia falta de oportunidades de mercado de aplicar dinheiro, então o sujeito vinha aplicar dinheiro no sistema de transporte. Hoje não é o caso. Então, a primeira coisa que eu entendo fundamental é transformar a concessão num contrato de prestação de serviço. Não se faz concessão de construção de viadutos numa cidade, muito menos de abertura de túneis ou de qualquer outra coisa, por X anos. Se faz contratação de prestação de serviço. Se estabelece qual o serviço desejado, se especifica as qualidades e as especificações de serviço, tudo aquilo que o Rodrigo colocou aqui, mais algumas outras que a gente pode comentar, e contrata-se prestação de serviço por um prazo, portanto, que não tem mais as características necessariamente de longuíssimo prazo das concessões. Pasmem os senhores, por exemplo, que a Prefeitura de São Paulo tinha um contrato vencido em 2013, fez uma concorrência, que, afinal de contas, não deu o resultado final, mas o prazo de contratação da concessão de 20 anos mais 20. É uma coisa, a meu modo de ver, absolutamente fora de esquadro, fora de qualquer proposta. Embora se diga na concorrência que a cada 4 anos poderá ser feita uma revisão integral do contrato. Mas a gente sabe que é completamente diferente uma revisão de contrato quando o sujeito tem um contrato que lá no início diz que é por 20 anos. Né? Ele vai discutir, ele vai ter oportunidade de entrar na justiça, ele vai debater, ele vai criar caso. Não vai ser fácil você fazer determinadas modificações desse contrato que não atendam aos interesses do contratado. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: a modalidade de contrato deve ser necessariamente o contrato de prestação de serviço. Em palavras simples, fretamento de transporte. Assim como qualquer grupo se reúne e freta um ônibus, pergunta quanto ele custa por dia para fazer uma viagem XYZ, e o cidadão diz, custa tanto, e aí eu contrato, dentro daquela especificação, ponto parágrafo. Não existe mais nenhuma relação complicada entre contratado e contratante. Mais ainda, o contratante vai cobrar depois aquilo que ele acha que deve cobrar. E sobre o quê? O contratado não tem nenhuma interveniência, ou seja, a tarifa deixa de ser qualquer coisa que garanta equilíbrio econômico-financeiro de contrato. O prefeito vai poder cobrar a tarifa que ele bem entender, desde que ele pague pelo ônibus que ele contratou fretado. Né? Houve isso que foi denominado de municipalização em São Paulo, e, obviamente, ele tem uma mudança fundamental adicional. Qual é a lógica que preside a concessão de serviço público de transporte coletivo? Embora, com todas as nuances de correções contratuais que o Rodrigo colocou aqui, mas o fato é o seguinte: quanto é um personagem chamado índice de passageiro por quilômetro? Todos nós sabemos que existem linhas de ônibus e linhas de ônibus. Ou seja, tem linha de ônibus que é comprida, né? Entra um monte de gente no início dela e desce lá no fim. No meio do caminho, pouca gente sobe e desce. Essa linha é extremamente pouco rentável. Existe uma outra linha que pode ser bem mais curta, mas que passa em lugares estratégicos e tem um alto nível de sobe e desce. É o que a gente chama de índice de passageiro por quilômetro rodado. O empresário de ônibus vai buscar sempre a linha de alto IPK, até porque é ela que dá a alta lucratividade. A outra é muito menor a lucratividade para ele, por uma mesma tarifa. Né? Então, a partir daí começa a estabelecer-se a intromissão indevida do empresário, né, nas questões de definições de linhas, etc., e tal, com todas as consequências que daí advêm. Né? Isso é famoso e conhecido. No fretamento, você desvincula completamente isso. O empresário vai ganhar pelo custo ônibus dia, que pode ser o quê? A quantidade de quilômetros que ele vai rodar, perfeitamente controláveis com os GPS de hoje em dia, não há a menor dúvida, e pelo número de passageiros que ele deverá transportar, necessariamente fruto daquilo que foram os estudos prévios das respectivas linhas contratadas, feitas pela autoridade competente que contrata, no caso, Secretaria de Transporte, qualquer órgão que venha a ser constituído para isso. Ele cumpriu essas duas coisas, ou seja, rodou a quantidade de quilômetros que era prevista no dia e transportou os passageiros, para evitar dele fazer, né, situações, tentar a coisa, como disse, por exemplo, em São Paulo, vieram com a história que ele poria o ônibus em cima de um cavalete, ficava rodando lá, e aí não transportava ninguém. Bobagem, porque, na verdade, essa modalidade contratual vai dizer o seguinte: você andou os quilômetros contratados no fretamento? Né? Sim, eu pago 80% do valor devido do fretamento.
Você transportou os passageiros, ou parou em todos os pontos de ônibus direitinho, não queimou ponto de ônibus, etc.? Sim. Então, o estudo previa um transporte de X passageiros, ele realizou aproximadamente aquilo, dentro de margens, e eu pago os outros 20%. Ou seja, se ele andou muito quilômetro e não queimou ponto, ele não vai ter prejuízo, ele só vai receber 80% do devido. Né? E se ele não transportou os passageiros devido, também vai ganhar apenas 80% do que ele andou. E se ele não andou tudo que andou, ele ganha só o 20%. Ou seja, se ele andasse com ônibus hiperlotados, né? Andando muito menos quilômetros por dia. Então, a primeira colocação que eu faço é essa. Acaba com a concessão e vira contrato de prestação de serviços. Separa completamente tarifa de preço cobrado, de linha de IPK, linha rentável, linha não rentável, que dá origem, um pouquinho, quando eu vi as figuras do Rodrigo, muita daqueles rococós que as linhas fazem, tem um pouco essa função na ótica da concessão. Né? É ficar catando o passageiro, fazendo aumentar o IPK, para isso tornar aquela linha mais interessante. Bem, essa é uma primeira colocação que eu faço. E a segunda é, associada a isso, é o prazo de contrato. Não há nenhuma razão para fazer prazos de contratuais superiores, quando muito, ao tempo de amortização de capital empregado. Né? No caso, o prazo maior de amortização é o ônibus. Qual é o prazo de amortização de um ônibus? Discute-se por aí, vai de 6 a 8 anos. Okay? Em Londres, por exemplo, eles fazem o seguinte, eles fazem prazo contratual de 5 anos, renovável por mais 2. E, ao invés de fazer uma concorrência única para a cidade toda, faz uma concorrência de algumas linhas aqui, outras linhas aqui, em períodos. De modo que todo ano está havendo uma renovação de contrato de algum lugar. Ou seja, eu contratei esse grupo aqui por 5 anos, daqui a 5 anos ele vence, e essa aqui já foi feita 2 anos depois dessa aqui. Então, daí a 2 anos renova essa. E assim, a cada ano tem sempre uma renovação de sistemas contratuais, de modo que se evita com isso as acomodações típicas dos prazos extremamente longos dos prazos de contratos de concessão. Isso eu estou dando um exemplo, claro que depois precisa se ver cada caso como é que isso pode ser adaptado. Eu citei Londres, que não tem nada a ver com Vinhedo, mas apenas para dar o exemplo de como é uma estratégia de evitar esse tipo de amalgamento entre o empresário e o poder público. Né? Bem, e aí vocês vão ver que nunca mais vai se falar em IPK. Isso aconteceu em São Paulo. Esqueceram o IPK, porque não tem mais linha de IPK bom, linha de IPK baixo, linha rentável, linha não rentável, linha interessante, não interessante, etc. Então, há outro aspecto que eu queria colocar, eu diria, uma coisa de caráter quase que sentimental, não sei que nome dê, é o que eu chamo de, não é bem de sentimental, digamos, é termos clareza que existem, não fazer da mobilidade urbana e do transporte coletivo uma distinção radical entre o que eu chamo de viagem dos prazeres e da viagem dos deveres. Há uma tendência na nossa sociedade, parece que as pessoas só nascem para de manhã levantar, ir para o trabalho e voltar. Né? Então, toda a lógica de procedimentos de planejamento, definição de linhas de transporte, horários, dias de existência, etc., se dá em torno das viagens dos deveres. Mas acontece que a gente também tem prazeres. Né? Graças a Deus, aliás. Então, é fundamental que nós pensemos o sistema em toda a sua extensão. Então, há, por exemplo, historinhas muito interessantes. Domingo, sábado, claro que eu estou falando genericamente, Vinhedo vai ter que ser entendido nesse quadro, no caso particular de Vinhedo, com as suas especificidades. Mas, genericamente falando, não, tem pouco ônibus no sábado e domingo porque não tem demanda, o que é um círculo vicioso. Na verdade, é uma enorme mentira. A cidade de Belo Horizonte, por exemplo, na década de 80, 90, 2000, ela introduziu o sistema de ônibus gratuito aos domingos e sábados. E o que aconteceu? Óbvio, a demanda nos sábados e domingos passou a ser maior do que nos dias de semana. Ou seja, não tinha nada a ver com demanda. Né?
Então, eu quero dizer o seguinte, é preciso que nós pensemos os sistemas de transporte que preencham os vários requisitos de mobilidade do século XXI, que não são, pelo menos espero, que não sejam apenas as das viagens dos deveres. É o que eu chamo genericamente a viagem dos prazeres. Associado a isso, vem a questão do planejamento das linhas, que o Rodrigo colocou, en passant também, mas que eu acho que é outra questão absolutamente central na questão dos transportes coletivos urbanos nas cidades brasileiras e em qualquer lugar do mundo, mas particularmente no Brasil. O discurso da racionalidade, é óbvio que ele tem que existir. Ninguém vai fazer sistemas, aspas, irracionais. Mas é preciso, e eu como engenheiro me sinto muito à vontade de falar isso, que tenhamos muito cuidado com a palavra racionalidade, até o que ela está abrangendo com esta palavra racionalidade, né? Então, às vezes as pessoas moram em lugares pouco adequados, pouco densos, não é porque elas estão lá por irracionalidade delas, mas pode ser uma irracionalidade que faz parte da nossa maneira de viver e ocupar os espaços urbanos e nas cidades brasileiras. Cada cidade com o seu caso, Vinhedo há de ter as suas especificidades. Então, aquilo que é uma racionalidade para o sistema de transportes em si pode ser extremamente irracional para quem dele se utiliza. É o mesmo discurso com o sinal trocado das viagens do domingo. Não tem viagem porque não tem demanda, mas não tem demanda porque não tem oferta a preço conveniente. Percebeu? Então, é irracional porque tem que ser irracional. Eu quero dizer, no fundo, com todas as ressalvas, o Rodrigo vai me entender, ele é também engenheiro, mas com todas as ressalvas, que há uma dose de irracionalidade que pode ser, sim, entendida desde que do interesse das pessoas que vão se servir desse serviço. Por isso, mais uma razão, o planejamento e determinação das linhas de transportes coletivos de uma cidade tem que ter intensa participação da população. Falo isso muito à vontade, porque sou da racionalidade, do terreno da racionalidade como engenheiro, mas não se pode entregar à racionalidade dos especialistas a definição daquilo que é de interesse da população. Esses especialistas, veja bem, com todas as ressalvas que eu possa dizer, eles têm uma inserção no problema que é diferente do usuário de transporte coletivo, né? Eu posso ser um auto-especialista em transporte coletivo e nunca usar praticamente transporte coletivo. E isso muda muito a coisa, né? Porque é no uso, às vezes, frequente, diário, na vivência constante, é que vou aprendendo uma série de aspectos e desejos e necessidades que devem ser preenchidas no planejamento, estabelecimento e controle dessas linhas. Então, existem experiências muito concretas, a Escola Politécnica, se me desculpa, estou em um soluço aqui que não consigo controlar. A Politécnica tem os alunos da Politécnica têm uma coisa chamada escritório piloto, que é uma coisa que o Grêmio da Poli fez, que serve como um treinamento dos futuros engenheiros para eles aprenderem, além daquilo que se aprende nos bancos escolares, aprenderem na vida do dia a dia, práticas de escritório, de engenharia, etc. Chama-se escritório piloto, e dentro do escritório piloto eles têm um departamento que chama APé, que cuida exatamente de mobilidade, embora não seja APé, é um nome de fantasia. E eles têm várias experiências. Eu estou dizendo isso porque é um caso muito concreto. Eles têm casos muito concretos de estudos que eles fizeram de planejamento de linhas de determinadas regiões, que eles fizeram junto com a população, exatamente para treinamento dos profissionais, futuros profissionais de engenharia. Bem como a Associação do Bairro do Butantã, que também tem uma experiência muito concreta nessa concorrência de ônibus de São Paulo. Eles se reuniram e propuseram um conjunto de linhas de ônibus que eles estudaram especificamente e que tendiam à multidão de demandas que eles tinham, envolvendo um pouco de viagem dos prazeres, um pouco de viagem dos deveres, um pouco de viagens transversais,
que é uma outra coisa que talvez não apareça aqui em Vinhedo com a intensidade, mas, por exemplo, em São Paulo é muito comum. Eu saindo de uma casa no Butantã, se eu quiser ir para a Praça Ramos Museu Azevedo, que é lá no centrão de São Paulo, tem um montão de ônibus. Agora, se eu quiser fazer uma linha de ônibus transversal que atravesse a avenida, três avenidas principais que atravessam, para levar minha filha na escola, por exemplo, meu filho na escola, não estou dizendo em tese, não tem linha de ônibus. Né? Então, eles projetaram em função das múltiplas demandas que podem acontecer numa cidade. Ou seja, estou com isso dizendo que o planejamento e a fixação do projeto das linhas de transportes coletivos tem que ter intensa participação da população, sem prejuízo, é óbvio, da participação, claro, dos especialistas e daqueles que administram ou vão administrar o sistema. Finalmente, eu acho que tem algumas questões que eu gostaria de colocar de maneira mais geral, que são sutilezas, mas que eu acho que uma cidade como Vinhedo pode sair na frente. A questão do meio ambiente. Realmente, o Brasil está muito atrasado no departamento de sistema de combustíveis de movimentação de transporte de ônibus. 90% é ônibus diesel. Você tem o ônibus hoje híbrido, que é o diesel elétrico, como a locomotiva diesel elétrica. Você tem o ônibus elétrico inteiramente. Aliás, aqui, perto de vocês, em Campinas, começa a ser fabricados os ônibus da BID, que são inteiramente elétricos, com bateria fotovoltaica. Quer dizer, um país que tem bastante iluminação solar, extremamente favorável para ter esse tipo de bateria fotovoltaica. Portanto, enfim, eu acho que é um aspecto fundamental, que é, além das 3 portas que o Rodrigo colocou, aspecto da entrada para cadeirante, assim por diante, mas esses aspectos ambientais, nível de ruído, os níveis de ruído, por exemplo, de certos ônibus do Brasil são intoleráveis. Eu não consigo conversar com a pessoa que está do meu lado. Não sei se vocês têm essa experiência, eu tenho experiência concreta. Perdão? É. Pois é, isso que eu estou dizendo. A especificação do veículo, né, o motor dianteiro com câmbio é coisa do século XIX, desculpa, ou começo do século XX. Hoje é ônibus, ou motor flat, né, ou motor traseiro, câmbio automático, é óbvio. Ar-condicionado, é óbvio. Né? O Brasil é um país que tem a característica de ser quente no verão e frio no inverno. São pequenos detalhes que escapam um pouco a gente e parecem itens de luxo, quando, na verdade, são questões cruciais para você fazer do sistema de transporte realmente um sistema adequado aos níveis outros de que você desfruta na sociedade. Então, eu quis chamar a atenção para a questão ambiental, por padrões. Ônibus sobre chassi de caminhão é inconcebível, mas ainda existe. Não sei se em Vinhedo tem. Não, felizmente. Pois tem muita cidade do Brasil que ainda tem ônibus encarroçados sobre chassi de caminhão. Não tem cabimento. Mas eu quis chamar a atenção apenas para esse aspecto outro, que são as especificações do sistema, que vão além daquelas especificações comumente tratadas. Né? Acho que eu nem toquei em controles, bilhete único, GPS, etc. Tal, porque eu acho que isso, além do Rodrigo, já colocou, outras pessoas que estiveram aqui já devem ter falado nisso, isso é, vamos dizer assim, é o óbvio ululante, né? No meu tempo se usava essa expressão. Quer dizer, nos tempos de informática de hoje, de GPS, não se concebe mais fazer controle de linha de ônibus de outra maneira que não seja por GPS, com câmera para verificar se ele cumpriu todas as especificações, que não se faça controle online. Quer dizer, isso é o óbvio, porque não preciso nem dizer, mas que eu acho que já foi dito e por isso eu não fiz nenhum comentário. Né? E, finalmente, só como um detalhe
muito rápido de colocar, ninguém vai propor aqui falar em tarifa zero, essas coisas todas, mas a questão do subsídio. Eu sempre fico meio surpreso quando vejo que a tarifa de ônibus de Vinhedo é R$ 3,80, que é a mesma de São Paulo. Me dá um... Eu precisava fazer essa... Eu não fiz essa conta, mas é esquisito, não é? A mim me soa esquisito. Não. Então, a questão do subsídio, por outro lado, eu acho que é fundamental, né? E na medida que você separa o custo da tarifa, que é o contrato de prestação por serviço, o subsídio deixa de ter essa coisa complicada que existe hoje, que é como é que isso vai funcionar, porque há resistência das empresas, etc., em função do subsídio. Daqui a pouco eu vou ficar na pior. E, finalmente, eu acho que é o óbvio, né, isso eu nem coloquei aqui, é que o arrecadado na catraca ou bilhete único, e catraca também é uma outra coisa a ser pensada, né? Século XXI com catraca, determinadas catracas que eu vejo aí, francamente, né? Mas eu diria que o dinheiro arrecadado da tarifa fica com o contratante. Isso é o óbvio, né? Não é o contratado que arrecada e fica com ele. O contrato é de fretamento. Ou seja, o contratado age, no caso, como o banco quando eu pago a conta de luz, né? Ele não fica com aquele dinheiro, ele passa para a empresa. Ele é um mero arrecadador da tarifa, né? E depois ele vai receber pelo fretamento que foi contratado. Acho que, grosso modo, o que eu queria colocar aqui era essas questões. Eu me desculpe, eu não trouxe nenhum visual, etc., porque eu acho que depois até do que o Rodrigo mostrou aí, não teria cabimento nenhum ficar mostrando aqui mais coisas. Mas, só para encerrar, estamos tratando de uma questão que não é técnica. Eu falo isso com todo respeito a todos os profissionais da área de transporte, mas transporte coletivo urbano não é problema técnico, é um problema político-gerencial de Estado. Os técnicos entram aí nessa história para viabilizar e acertar aquilo que, em termos de política de Estado, foi determinado. Se a gente fizer essa inversão, é muito perigoso, né? Pode-se introduzir uma série de vieses que não convém. Por exemplo, o da racionalidade. É racional para o sistema em si e extremamente, pode ser muito irracional para o usuário, que, em final de contas, é a quem interessa tudo isso aí. Então, esse talvez fosse o resumo daquilo que eu queria colocar aqui, para depois a gente discutir um pouco mais. Muito obrigado. Bom, o vereador Hamilton pergunta primeiro da racionalidade. Não foi bem uma pergunta, foi mais uma consideração. Entendeu o que é. E a outra é uma questão mesmo sobre a questão do fretamento, que eu chamo de fretamento, contratação, se já foi aplicado. Foi aplicado quando eu fui secretário de São Paulo. Nós estávamos com contratos de concessão vencidos desde a administração Mário Covas, passado pela administração Jânio Quadros, e estava uma bagunça total no sistema. E havia esse estudo feito há longo tempo, grupos de trabalho, na época do Partido dos Trabalhadores, que era a prefeita era do PT, que era a proposição desse sistema de fretamento. E nós fizemos uma comissão entre a Secretaria de Transporte e vereadores da Câmara Municipal e fizemos a redação de um projeto de lei estabelecendo as condições para que houvesse essa contratação por fretamento. E ela foi feita, uma concorrência, no final de 1991, e em 1992 nós ampliamos a frota de São Paulo em 2.000 ônibus em 6 meses. Pelo motivo muito simples, que no sistema de fretamento, ao contrário do sistema de concessão, para o empresário, quanto mais ele alugar ônibus, mais negócio é para ele. Ou seja, desde que isso seja de interesse da cidade. Enquanto que no sistema de concessão, em tese, se ele tem a concessão da linha, contrato de concessão, dependendo da forma pela qual é remunerado, e ele arrecada a tarifa, que fica com a tarifa para cobrir os seus custos, a tendência dele é diminuir o número de ônibus, porque o ônibus anda mais cheio. Quanto mais cheio, menos ele gasta e mais ele fatura. Então, fica um permanente... Entendeu? Então, essa experiência foi feita em São Paulo, vigiu até o final do governo do Pita,
E só foi mudado de novo, que voltou o sistema de concessão no governo da Marta Suplicy. E aí é uma outra discussão. Mas esse sistema foi, para o senhor ter uma ideia, a avaliação do sistema de São Paulo, o senhor poderá verificar isso numa Folha de São Paulo, de 20 de janeiro de 2011, se não me engano, teve a maior avaliação de qualidade do sistema de transporte de São Paulo, foi no final de 1992, quando foi ampliada a frota em 2.000 ônibus durante o ano de 92, pelo sistema de fretamento. Foi absolutamente satisfatório para todos os lados, inclusive para os empresários. Não tiveram nada contra. Termos financeiros para o contratante? Sim, porque, como eu disse, você chega... Hoje, isso é conhecido. Você sabe quanto custa um ônibus por dia, andando X quilômetros. Ele gasta tanto de óleo diesel, tantas horas de motorista, cobrador, se tiver, manutenção, administração, custa X quilômetros, cruzeiros por ano. Aliás, se o senhor entrar na internet e ver contratação de fretamento, põe lá, ônibus fretado. Na internet aparece um monte de empresa que freta ônibus e diz quanto custa por quilômetro. Ela cobra X reais por quilômetro. Né? Tem, por exemplo, ônibus de tal modelo, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, enfim, vários modelos, custa R$ 3,50 o quilômetro. Então, o senhor calcula a viagem que vai fazer e diz quanto vai pagar, pagou para ele e acabou. Então, esse sistema de fretamento já é utilizado em várias atividades. A diferença é você passar a utilizá-la no serviço de transporte público urbano. Você tem hoje um exemplo para a gente dar uma olhada? Hoje, atualmente, em algum lugar? Não. Tem o sistema do ônibus da madrugada da SP Trans. Aliás, uma coisa curiosa, até um segundo só para isso. A SP Trans em São Paulo, ela tem um contrato que é exatamente esse de 2003, que venceu em 2013 e eles não conseguiram renovar e agora adiaram até 2017. Nesse sistema, eles usam um sistema de pagamento por passageiro transportado, que é o pior sistema que possa existir. No sistema de transporte, passageiro não é custo, passageiro é receita, é outra coisa. E no ônibus da madrugada que eles fizeram, na administração agora, que termina, o ônibus da madrugada que ele tem menos passageiro. Então, se você fizer pelo sistema de passageiro, pagar por passageiro transportado, não dá certo. Então, na madrugada, eles adotam o sistema correto, que é o sistema de custo operacional, ou seja, um tipo de fretamento. O nome fretamento eu uso porque todo mundo conhece o que é fretamento, que você começa a falar de custo operacional, não sei o quê, pode ser que não entenda. Então, a própria SP Trans hoje utiliza o sistema de fretamento nos ônibus da madrugada. Com sucesso total. Se dá para fazer, como acabar com as máfias? Eu penso assim, olha, eu acho que quanto mais... Acabar com máfia, a palavra máfia é complicado, né? Eu acho que é o seguinte, quanto mais você... Usando todas as palavras, nós vivemos numa economia de mercado, num sistema capitalista, aspas, que supostamente pressupõe concorrência. Muitas aspas. O que nós temos que fazer são sistemas de contratação, né, que evitem o que eu chamei de estado cartorial, que é o que eu chamei do sociólogo Hélio Jaguaribe, cunhou essa palavra. As máfias, aspas, para usar o termo, nascem muito disso. Né? Quer dizer, como é que funciona a coisa hoje? Um empresário de ônibus da X se associa com uma família na cidade Y, que é bem situada na cidade, e, com isso, ele faz um negócio novo. Você vai ver o Barata, por exemplo, do Rio de Janeiro, você chega lá em Belém, tropeça numa empresa de ônibus que é barata e associado local. Você vai em Florianópolis, você cruza com uma empresa de ônibus que é do Nenê Constantino da Gol, com não sei o que da uma família de Florianópolis, e assim por diante. Eu penso o seguinte, esse problema não se trata de resolver esse problema. O que se trata de resolver é formas de contratação e modos de controle que sejam absolutamente dentro do próprio sistema econômico que nós vivemos, com um mínimo de normalidade, digamos assim, né? E isso, nesse sentido, o sistema de transporte público urbano no Brasil está muito atrasado.
quando comparado com outros, né? Eu não quero dizer que outros também não tenham aí seus defeitos, mas o transporte público urbano no Brasil, particularmente, é muito atrasado nesse sentido. Eu acho que o fretamento e formas que eu citei aqui de fazer sistemas de contratação a cada 5 anos, essas são estratégias que você vai fazendo para evitar que se estabeleçam essas coisas cartoriais, né? Que ficam anos, aí não muda. Só isso. Essa é a ideia. Nada que vai resolver o problema da humanidade, né? Isso é um pouco mais adiante. Um pouco mais adiante a gente resolve. O que se diz hoje é um termo difundido que o que importa hoje é a chamada multimobilidade. A multimobilidade envolve tudo. Ela envolve o pedestre, envolve o motociclista, envolve o ciclista, envolve o pedestre, envolve o transporte coletivo e assim por diante. O skatista, né? Tudo isso aí. Há múltiplas formas hoje de você se deslocar. Sempre existiram, mas hoje, notadamente. Então, quando a gente fala aqui de transporte coletivo, nós não estamos esquecendo desses outros aspectos. Por exemplo, aquilo que foi colocado, se você tem um ponto de ônibus, e a cidade de Vinhedo tem uma topografia acidentada, pode ser que você diga, não, o ponto de ônibus fica apenas a 1 quilômetro ou a 700 metros de onde as pessoas moram, mas é uma rampa, né, então não é a mesma coisa, percebeu? Ciclovias vão ter as limitações também pela topografia, embora você possa ter a bicicleta elétrica e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje o que importa é a multimobilidade. Então, a condição da calçada não é só para o pedestre que anda a pé na calçada, mas também o pedestre que vai usar o ônibus. Ele passa pela calçada para chegar no ponto de ônibus, né? Então, no fundo, a multimobilidade é que se coloca. Apenas aqui nós estamos focados mais específicos no transporte coletivo, né? E só para completar, é preciso ter um certo cuidado. O custo da tarifa, embora possa parecer, acho que foi o Tiago que comentou isso, um transporte de boa qualidade e tal, mas tem estudos, por exemplo, que mostram que para certas distâncias é mais barato você ir de carro ou, sobretudo, de moto, né? Então você tem um custo individual de deslocamento menor, mas o custo social, em compensação, é muito maior. Porque, por exemplo, vocês sabem que desde 1994, quando houve a explosão da indústria motociclista no Brasil, morreram e ficaram aleijados mais de 1.200.000 motociclistas no país. Que é um delírio. Aqui na cidade de São Paulo morre 2 por dia. E assim por diante. Então, é preciso ter um pouco de entendimento sobre isso aí. Então, acho que, grosso modo, é o que eu poderia comentar, mas a essência do deslocamento urbano se dá pelo transporte coletivo. A essência que eu digo, é aí que você tem a grande transformação, sem prejuízo dos outros modais. Mas, por exemplo, o automóvel tem subsídios gigantescos escondidos. Quando você para numa rua e não paga nada, você está sendo fortemente subsidiado. E ninguém comenta, né? Não sei se aqui vocês têm zona azul ou semelhante. Tem. Mas tem várias ruas que você para e não paga nada. Aquela que você falou, uma rua que tem carro dos dois lados e atrapalha o tráfego de todo mundo e você não está pagando nada. Mais longe eu vou até. O táxi no Brasil é uma coisa escandalosa. Ele tem um lugar onde tem ponto de táxi que é na rua, né? E não paga nada por isso. Vai falar isso para um americano, ele morre do coração. Ele disse, não, a companhia de táxi tem uma garagem lá que você telefona e chama o táxi, ou ele fica andando pela cidade. Um lugarzinho especial para parar sem pagar nada, isso é subsídio. Então, há deformações aí na multimodalidade que precisam ser muito bem estudadas. Só isso. Se me permite apenas uma observação, essa questão do bilhete único, eu queria ressaltar que no fretamento acaba essa conversa. Porque para o empresário, pouco lixa para ele. Ele fretou o ônibus, andou o ônibus e recebeu. Tchau. Agora, se o cara lá entrou, teve bilhete único de 1h30, 2 horas, integração XYZ,
tanto faz. Entendeu? Então, a própria questão do bilhete único fica extremamente facilitada quando você muda para contratação por prestação de serviço fretamento. Com relação ao controle social, eu diria duas coisas. Você tem dois níveis de controle. Então, por exemplo, uma coisa chama-se criar um conselho, chamado Conselho Municipal de Tarifa, que vai estabelecer os custos do sistema. O sistema não vai ser estabelecido apenas pelo poder público, mas esse Conselho Municipal, isso existiu na gestão que eu participei, ele é que fez a planilha de custo do sistema, ele é que determinou. O que foi feito? Você chamava representantes da sociedade civil, faculdades próximas, aqui em Campinas, você tem o Unicamp, etc. Tal, DIEESE, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato das Empresas, etc. Esse conselho é que, então, fez uma planilha de custo e saiu dessa história de planilha de custo que é caixa preta, não sei o quê. Aliás, ela não é muito caixa preta mesmo, porque todo mundo meio sabe o que é, mas chegou-se a uma planilha formal, né? Então, uma parte do controle social vem aí. A outra parte é no planejamento e na fiscalização. Mas aí tem que encontrar formas, eu diria, que não me seja conselho consultivo. Né? Conselho consultivo não é nada. Conselho consultivo nada é a mesma coisa. Tem que ser formas pelas quais há representantes da população e da sociedade civil que participam com possibilidade de processo decisório, efetivamente. Né? Isso é uma discussão complicada, não é fácil, porque você não vai poder negar o poder daqueles que foram eleitos pelo voto na coisa, mas também você não pode fazer esses conselhos que são de mentirinha. Então, esse controle social vai passar em duas etapas. Eu acho que no planejamento, que agora está ficando cada vez mais claro, quando o Tiago falou do micro-ônibus, da linha de ônibus que não passa no centro médico, essas coisas não pode deixar na mão dos tecnocratas, porque eles vão fazer o ótimo para o sistema, que pode não ser o melhor para você. Percebeu? Então, no planejamento tem que ter uma forma organizada pela qual a população participe efetivamente no processo decisório de definição do sistema. E a outra no controle e fiscalização, de modo direto ou indireto. Por exemplo, uma forma que você pode fazer no contrato de fretamento, tem lá uma forma de pagamento do custo operacional. Uma formuleta lá enrolada e tal, mas nada muito complicado. E aí você pode introduzir o sujeito transportou todos os passageiros previstos no fretamento, recebe 20% do valor do contrato. Andou os quilômetros previstos no contrato, recebe os outros 80%. Você pode introduzir 10% que vai ser feito, ele vai receber esses 10% por uma avaliação feita periodicamente com os usuários diretamente, pesquisa. Você acha que o sistema está bom, ruim, você estabelece lá uma tabelinha e diz o seguinte, o sistema não está bom, ele deixa de receber os 10%. Percebe? Então, são formas de você introduzir participação mais direta, efetivamente gerencial e administrativa, ou, então, por essas formas indiretas, como essa da pesquisa, e um fator de pagamento ou não pelo serviço prestado. Uma forma muito objetiva de você garantir qualidade. Fez um serviço ruim, não recebe 100% do contrato. Ponto. E isso passa por uma pesquisa feita aí pelo usuário, diretamente nos pontos. Então, acho que é um pouco que eu poderia... Tarifa zero. Eu nem falei na tarifa zero porque todo mundo pensa que eu só penso nisso. Não é verdade. Sempre naquilo, não é verdade. A tarifa zero, ela tem uma dupla função quando eu coloco. Ela tem uma primeira função de desmistificar de que o transporte é uma coisa que a mobilidade é de minha responsabilidade e por ela eu tenho que pagar. Isso é uma historinha montada pela carochinha ao longo dos anos. Por que não é a mesma coisa com o semáforo da rua, com o asfalto da rua, com a iluminação pública, com a coleta e destino final do lixo, com a sinalização horizontal e vertical das ruas? Vocês repararam que as ruas das cidades brasileiras são todas pintadinhas direitinho, uma média de 5 a 10 placas por rua. Ninguém paga diretamente por isso. Mas quando fala no transporte coletivo,
baixam uma coisa que, para mim, merece ser uma discussão. Então, uma das razões da tarifa zero que se coloca é essa. É para mexer mesmo um pouco na cabeça da pessoa. Por que você acha que você que tem que pagar por o deslocamento que você faz, né, quando uma opção de outras coisas você não paga diretamente? Não quer dizer que é de graça, né? Ou seja, aquela frase famosa, não existe almoço de graça. Claro que não existe. A discussão não é almoço de graça, é saber quem paga o almoço. Essa é a discussão. Então, uma primeira colocação da tarifa zero é essa. A segunda questão da tarifa zero é para mostrar que você só pode ter um sistema de qualidade se você tiver forte subsídio. O que quer dizer um sistema de muito boa qualidade? Eu vou contratar uma empresa, que seja pelo custo operacional, e vou dizer, eu quero ônibus com ar-condicionado, câmbio automático, né? Piso baixo, para isso, aquilo. Tempo de espera máximo no ponto de 8 minutos, ou 10, ou 5, sei lá. Várias especificações. Esse troço vai ter um custo muito maior que um outro de menor qualidade. Portanto, quanto mais eu quiser um sistema de transporte de qualidade, mais ele se torna inacessível àqueles que mais precisam usá-lo. Isso fica um círculo vicioso. Então, a tarifa zero é um pouco para colocar essa questão do subsídio. E no limite, né? Por quê? Porque se você vai cobrando uma tarifinha mais baixa, chega uma hora que fica burro cobrar. Porque cobrar custa, né? Sistema operacional, bilhete único, controle não sei o quê. Tem estudo que mostra, chega uma hora que fala, é burro cobrar. Né? Então, para com esse negócio de uma vez. Tá certo? Então, o subsídio no limite total tem um pouco também esse desafio para mostrar que a gente vai montando engenhocas que, no fundo, não tem muito sentido. Não sou eu que falo isso. O pessoal de Nova York fez um estudo a respeito disso, dizendo, porque lá eles cobram uma tarifa fortemente subsidiada. No Brasil, o nível de subsídio maior que tem no Brasil é São Paulo, da ordem de 20%. Nova York, 60%. Paris, 70%. É nesse nível de subsídio, né? Então, o que acontece? Até mesmo catraca não precisa. Por que eles usam o sistema da fiscalização por auditoria? Como é que funciona lá? As pessoas que estiverem estudando sabem como é que é. Você entra no ônibus, ou no metrô, se você não pagar, o metrô é diferente, no ônibus, se você não pagar, não acontece nada. Eventualmente você pode descer e vai embora, acabou. Tá? Não tem catraca. Não vi catraca lá nesses países. Mas de vez em quando entra um cara que é fiscal. E se você não tiver passado o precinho, você paga uma multa de $500. Ferrou. Tá? Então, você só pode fazer o controle por auditoria se a tarifa não representa 70%, 80% do custo do serviço, como no Brasil. Se você vai fazer uma auditoria desse tipo, vai à falência o sistema, porque todo mundo que não paga, danou. Entendeu? Então, é um pouco em torno disso que eu falo da tarifa zero, né? Agora, se no limite, eu diria o seguinte, fala-se muito como você mesmo colocou, a visão integral da cidade, então eu concordo com tudo isso. Mas eu sempre respondo, o que aconteceria que o sistema de transporte a tarifa zero numa cidade brasileira? E existem pelo menos 12, não sei se vocês sabem. Muda tudo. Muda tudo. Querem ver um exemplo? Maricá, no Rio de Janeiro, é uma cidade que tem tarifa zero. É um prefeito do PT, que, como os senhores sabem, teve uma derrota gigantesca em termos de número de prefeitos que elegeu antes, perdeu, não tem essa análise toda? Pois em Maricá, sabe qual foi o resultado da eleição? O prefeito do PT, candidato do PT, indicado pelo prefeito do PT, ganhou no primeiro turno, e a cidade tem tarifa zero, com 96,1% dos votos. Né? Dá o que pensar, não dá? Não tem jeito, né? Eu tenho que falar desse assunto até... veja bem, eu acho que não há muita novidade nisso tudo, né? Trata-se de aumentar o subsídio no transporte coletivo. A tarifa zero é um limite disso. Tá? E há múltiplas formas de sair. Eu não concordo muito com a sua colocação de que isso atrai empresa, porque o objetivo não é bem esse, né? Nem penso também no IPTU só, tem outras formas, né?
Então, a discussão maior que eu vejo é o seguinte, a coisa acho que o senhor que falou que o Brasil não tem jeito, aí, veja, eu também estou aqui na reta final, e não é o caso de eu ficar pensando se tem jeito ou não tem jeito. Tem uma opção de coisas que não tem jeito, como vocês vão sabendo aos poucos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem que pensar em termos de uma sociedade minimamente mais atual, que a brasileira é muito realmente devagar. Eu vou dar um exemplo do que você deu, né? Eu não acho legal esse negócio de você não cobrar vale transporte, e aí então é vantagem de ter tarifa zero. Aí é uma outra discussão. Mas, por exemplo, Santa Bárbara do Oeste tem, aos sábados, linhas gratuitas. O transporte coletivo é gratuito aos sábados em Santa Bárbara do Oeste, não sei se vocês sabiam disso, desde janeiro de 2013. Não teve nada a ver com manifestação, briga, nem chama de tarifa zero, coisa nenhuma, né? O prefeito nem sei de que partido é também, não importa. E o que aconteceu? Chegou em outubro de 2014, a Câmara não votou lá uma verba qualquer e ele deixou de ter os recursos para bancar essa gratuidade e ele avisou. Então, olha, a partir de sábado que vem acabou o ônibus gratuito de sábado. Quem foi na televisão reclamar? Na TV Globo, vocês podem ver isso na internet. O presidente da Associação Comercial. Ele falou, pô, caiu 15% o movimento nos comércios e serviços nos sábados. É óbvio, né? O sujeito não gasta no ônibus, vai gastar no sorvete, no sanduíche, não sei lá mais o quê. Tá? Então, quem foi reclamar foi o presidente da Associação Comercial. Isso é um pouco para desmistificar essa coisa de que a tarifa zero vai morder o dinheiro disso, daquilo, entendeu? Então, eu acho que o fundamental é raciocinar naquilo que eu falei. Transporte de muito boa qualidade custa caro. Não vamos ter ilusão também. Deixando de margem picaretagem, safadeza, isso é outra coisa. Normalmente, tudo certinho, bem controlado, vai custar caro. E vai ficar inacessível. Então, a tendência é você não sair desse impasse entre a qualidade e a capacidade de pagamento do usuário, né? Então, isso só se resolve via subsídio, e aí a tarifa zero é lá o limite dessa história. Eu vou procurar ser breve. Primeiro, agradecer a presença do Rodrigo, né, que deu aqui uma belíssima demonstração de conhecimento técnico, profissional e de dedicação a um assunto que é de relevância para todo mundo. A presença dos demais vereadores, todos os comentários que foram feitos. Eu gostaria de dar uma resposta rapidinha, porque foi feita a pergunta do crescimento sustentável. Eu acho que é simplesmente fazer um transporte de boa qualidade, menos poluente. Não é nada de muito misterioso, muito simples até, né? Eu gostaria também de dizer, finalmente, o seguinte: eu quis transmitir, não sei se consegui, que mobilidade e transporte passa muito por uma questão que se chama imaginário. Muito sabidamente, a indústria automobilística trabalhou esse imaginário de maneira brilhante. Eu posso não concordar, isso é outra coisa. Mas o carro como objeto de desejo, o carro como expressão de potência, de velocidade, de agilidade, de lugar de conforto familiar, com o cachorrinho, a criancinha no banco traseiro, as manobras audaciosas e assim por diante, fez realmente do carro um objeto de desejo, ou seja, trabalhou-se o imaginário. Na outra ponta, o imaginário trabalhou que o transporte coletivo é para os de baixo, é para os michos, é porcaria, é intencional, né? Então, este jogo é que eu queria transmitir muito para vocês. Eu absolutamente não sou um assassino de automóveis. Eu acho o automóvel uma invenção espetacular. As situações em que o automóvel é absolutamente imbatível. Eu mesmo tenho carro confortável, câmbio automático, ar-condicionado, acho espetacular. Isso é outra coisa. Então, portanto, não misturar os canais. Mas a questão da mobilidade passa pelo imaginário. E trabalhar isso é fundamental. Você é um perdedor, anda de transporte coletivo. Você é um vencedor, você anda de automóvel. Isso aí está profundamente imbricado na cabeça das pessoas. E como trabalhar isso, né? Isso é fundamental em tudo que vem depois.
E, finalmente, queria transmitir uma mensagem de otimismo. O senhor já foi embora, mas vejam bem, eu falei de tarifa zero em dia 28 de setembro de 1990, gente. Assunto morto, enterrado, mobilidade. E eu estou aqui falando o tempo todo, estou aqui em Vinhedo, 9h30 num belo dia de novembro de 2016, discutindo essas coisas. Então, queria transmitir a vocês uma mensagem de otimismo sobre esse ângulo. Quer dizer, não dá para esmorecer. A coisa é assim mesmo, e eu acho que em algum momento as coisas vão acontecendo, espero, né? E agradecer muito realmente a atenção de vocês e aos vereadores, em particular ao Valdir, que mais uma vez me lembrou de convidar. Muito obrigado.